Gratidão, melhor equipe. Amém, queridos? Graça e paz, igreja linda. Pode só sentar. Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que o teu Espírito nos conduza nessa noite, fale ao nosso espírito, nos leve ao novo entendimento, à clareza de entendimento. Amém? Vamos juntos? Eita, Pai. Esse é daqui. Amém? Glória a Deus pela presença de todos aqui. Deixa eu só declarar meu amor. Eu amo vocês. Eu amo essa igreja, eu amo essa família. Verbo da Vida Ceilândia. Essa igreja linda que eu amo. Sou extremamente grata todos os dias pela nossa igreja, por Deus ter me colocado aqui, pela vida do nosso pastor Johnson, irmã Neide, que no momento não estão. Mas aonde eu falei isso com Deus, o Senhor trouxe o meu entendimento, onde eu pisar a planta dos meus pés, honrarei a Deus e honrarei essa liderança que nos confiou, não é? E que tem nos colocado, que acredita tanto em nós, até em momentos que nem a gente mesmo, né? Nós como ministro aqui sabemos, né? Às vezes nem a gente mesmo acredita, mas você ter um pai espiritual que olha para você e acredita, isso faz toda uma diferença. Pais dão direção, o ministro José Roberto falou isso, pai da direção, pastor, né? Ele, pai da direção, então o nosso pai espiritual que tem nos direcionado, o Senhor nos colocou no lugar certo para a gente ser direcionado, amém, igreja? Estão felizes? Que é assim que tem que ser, a gente tem que andar feliz e saltitando o tempo todo pela consciência de quem habita em nós, pela consciência de que somos vencedores, não vamos vencer, já vencemos. Amém? Já vencemos, está tudo certo. Eu e o Espírito Santo somos uma dupla dinâmica, né? Quem lê o Espírito Santo em você, viu essa frase lá, eu achei arrebatador. Eu e o Espírito Santo somos uma dupla dinâmica. O Senhor habitando em nós, não tem como dar errado. Impossível você não ter uma trajetória de sucesso em Deus. Impossível. É possível sem Ele ter uma trajetória desastrosa. No máximo vai ter sucesso e dinheiro. No máximo. Não é? No máximo, sem Ele você vai ter sucesso e dinheiro. Não é? Tem aquele ditado que diz, a pessoa era tão pobre, que a única coisa que tinha era dinheiro. Já ouviram essa frase? Não sei quem disse, mas eu achei isso bem interessante. Mas com o Senhor, meu Deus, eu olho todos os dias, hoje eu estava emocionalmente lendo esse livro, eu vou passar para vocês e lembrando, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém? Isso é fantástico quando você sabe que de fato você agora foi direcionada para estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando você tem essa clareza de que Deus, agora sim eu estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu comecei a entrar no trilho. Isso é maravilhoso e é isso que a gente precisa ter esse entendimento. Quanto mais consciente da presença, mais o fluir. Kathleen Kuhlman, ela tinha tanto a consciência, um evangelista de cura, meu Deus, maravilhosa. Ela tinha tanta consciência da presença de Deus nela, tanta consciência do chamado dela, que só o fato dela estar reunido aqui, só dela estar aqui, a presença dela aqui, já ia curando. Acamado se levantava, pessoas que estavam, cadeira de rodas, cego, mudo e surdo, não tinha doença que se mantinha no mesmo ambiente que ela estava. Não, é Deus que estava, exatamente, é Deus que estava atuando nela, e ela com uma consciência tão divina, que o ambiente que ela estava, a doença, os demônios não conseguiam permanecer. Meu Deus do céu, é exatamente essa consciência que a gente tem que ter, um nível de consciência de quem nós representamos e somos tão grande, que aonde a gente chegar, a cura tem que se manifestar. Pessoas têm que sentir a presença, têm que perceber a presença, têm que perceber algo diferente em nós. Amém? Então, bora para a nossa ministração de hoje. Bora! Vamos, que Deus é bom. O tema de hoje é chega de ser uma lamparina debaixo da mesa. Chega de ser uma lamparina debaixo da mesa. Não é? Chega de ser morno. Crente mingau. Meu Deus, você lembra disso? Esse é velho.
Eu ministrei tem muito tempo isso. Chega de ser crente mingau, quando a gente esconde as nossas habilidades. Se esconde de Deus, faz igual Adão, se esconde de Deus, não é? Quando a gente se esconde, não é para a gente ir para frente, sabendo quem nós somos em Deus. E meditando nesse livro maravilhoso, você é o melhor de Deus. Meu Deus do céu, você é o melhor de Deus. Esclarecedor. O Willa me comentou tanto sobre esse livro e eu vi ele lá no Gama, numa livraria. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, foi um livro que o Willa me falou e eu catei ele. E de fato, um livro extraordinário, trazendo a consciência de que nós sim somos o melhor de Deus. Esse livro nos traz uma consciência de que eu sou uma escolha divina. Meu Deus, você é uma escolha divina. O divino preparou você, olha isso, escolheu você para estar aqui. Você é uma boa ideia de Deus, olha isso, do mais alto nível da classe, porque nós viemos da classe de Cristo, um alto nível. Olha isso, criado para brilhar, criado para florescer, criado para ser bem sucedido, não tem como. Diga, eu fui criado para dar certo, não tem como dar errado. Não pode dar errado, Kelly. Não pode. Não pode dar errado. Eu fui criado para dar certo. Eu fui criada para ser bem-sucedida. Quando esse entendimento chega ao nosso coração, a gente já começa a não aceitar certas coisas que a gente aceitava antes. E ainda dizia que era da vontade de Deus, né? Ainda dizia que era da vontade de Deus. Trem tudo dando errado. A gente, não, mas é porque é da vontade de Deus. Não é. Então a gente foi criado para dar certo, uma bela ideia divina. E esse tema chega de ser uma lamparina debaixo da mesa, é justamente trazendo essa consciência de quem eu sou e eu nasci para brilhar. Uma lamparina, ela só vai iluminar aqui de baixo, mas ela em cima, ela traz iluminação a todos, né? A todo o ambiente. É exatamente essa posição a nossa, trazer iluminação, trazer luz a todo o ambiente. Aonde chegar, precisa brilhar. Não é? Precisa brilhar. Não a minha luz fracote, mas a luz de Cristo. Em mim é uma luz gloriosa. Amém? Chegou para brilhar, chegou para fazer diferença. Chegou para colocar a voz, tem que ser imponente, a presença. Você tem que chegar chegando, tem que chegar brilhando. Chega de ser tímido, né? O Senhor não nos chamou para ser tímido. O Senhor nos chamou para ser, né, iluminados. Ele não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia. E é aí nesse espírito que a gente tem que se mover, no espírito de ousadia. Não foi no espírito de timidez, não foi no espírito de covardia. Não, eu prefiro ficar no meu canto para ninguém me ver. Não, para eu não ter decepção. Não, é para frente mesmo. É como Jesus, sabendo que ia se decepcionar, sabendo de todas as frustrações, sabia do preço que iria pagar, sabia. Mas ia, porque tem que cumprir aquilo que o Senhor chamou. E a gente nunca vai ser. O grande ministro falou que nós nunca seremos bem-sucedidos se você não estiver dentro do chamado divino. Você nunca será bem-sucedido enquanto você não começar a viver o plano divino que o Senhor chamou para ser. Apenas viverá, mas a vida de Deus é diferente. A gente só vive o plano divino quando a gente entra nesse plano com Ele. Você nunca será feliz enquanto você não estiver vivendo no plano divino. O Senhor nos chamou para brilhar. Eu nasci para ser bem-sucedida. Diga aí, eu nasci para ser bem-sucedida. Aleluia. Então, simbora. Aleluia. NVI, coloca aí Mateus 5,15. É isso, é. Olha só o que diz. E também, tema, chega de ser uma lamparina debaixo da mesa. Enquanto ela abre aí, NVI, Mateus 5,15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a quem? E glorifique a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Eita, se a gente quer que o nome do Senhor seja glorificado, a gente só precisa ser bem-sucedido em tudo. Ó que clareza, né?
Pastor Jones falou isso aqui, acho, domingo passado. Meu Deus, você quer glorificar o Senhor, seja bem sucedido em tudo, porque foi para isso que Ele nos chamou, para ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Prazer, querido Lázaro aqui, que honra ter vocês aqui. Amém? Então vamos lá. Quando a gente se move, eu estava em casa, fui tomar banho e o Espírito trouxe uma palavra no meu coração. Quando você se move no sobrenatural, quando você se move no sobrenatural e age no natural, de acordo com aquilo que o Senhor falou no seu espírito, o resultado sempre será sucesso. Você se move, vou trazer de novo, quando você se move no sobrenatural, crendo, confessando, mantendo sua posição em Deus, e age no natural, fazendo aquilo que o Espírito falou para você, faça, o resultado sempre será sucesso. O resultado, quando a gente é guiado, não é frustrado. Quando você é guiado pelo Espírito, o resultado sempre será um sucesso. Não tem como dar errado quando você é guiado pelo Senhor. Pode até parecer que nada está funcionando, né, pastor? Pode até parecer que as coisas estão começando a dar errado, mas na verdade, como nosso pastor Jones falou, quando o sucesso vem mascarado de uma tempestade, mais ou menos essa frase que ele falou, quando o sucesso está para acontecer, a vitória sempre vem mascarada de uma tempestade. Ou seja, está uma tempestade, você fala, meu Deus, não estou entendendo nada, estou com fé, estou dizimando, estou ofertando, estou indo para a igreja, estou, meu Deus, fazendo e o trem está desandando, uma tempestade, ela vem disfarçada de vitória, a vitória, ela vem disfarçada de adversidade, de uma tempestade. Então você está passando alguma uma turbulência. Eu fui viajar um dia com a minha mãe, lembrei, a Neide gosta muito dessa história. Eu fui viajar com a minha mãe, a primeira vez que ela pegou um voo, né? A primeira vez que ela viajou de avião, e eu tô lá e o voo começou, né? Subiu, e ela, Carlene, que hora que é? Que se ela passou a noite sem dormir, preocupada, né? Que o avião ia cair, que aquela coisa toda, que ia morrer. Eu falei, não, mãe, vai morrer não, vai dar tudo certo. Bora! E aí eu taquei ela dentro do avião, e ela, que hora que esse avião vai voar? Que hora? O avião já estava voando, ela não percebeu a subida, né? E já estava voando, e aí começou a dar aquela turbulência, né? E eu, Pai, em nome de Jesus, orando, né? Pai, em nome de Jesus, sustenta esse avião. E minha mãe, uhul! O que é isso, mãe? O que é isso? Ela, meu Deus, que coisa maravilhosa. O que é isso, Carlene? É uma... O que é isso, Carlene, minha mãe? E ela, o que é isso? E eu ando, que? Tribulação, turbulência, trabulância. E ela começou... Eu ri tanto que eu suei naquele dia. Ela se divertindo, eu orando para o avião não cair, ela achando o máximo aquilo ali, né? Para ela foi divertido. E é uma turbulência, tribulação. E ela ficou engasgada tentando falar a palavra. E eu, mãe, é só uma turbulência, vai ficar tudo bem. Mas eu estava lá por dentro já orando, né? Engraçado, como veio uma tribulação, a gente já dá um desespero, né? Mas é fantástico. Mas voltando aqui, o que eu estava falando? Vem a abundância. Depois de uma turbulência, uma tribulação, vem uma abundância, amém? Quando você se move no sobrenatural, crendo e age no natural, o resultado vai ser sempre sucesso. Sempre sucesso. Quando você se move no sobrenatural e age no natural, crendo naquilo que Deus falou com você, se move nisso, o resultado vai ser sempre sucesso. Não tem como. Deus falou, está falado. Davi, quando ele agiu, ele agia sempre no natural, crendo. No sobrenatural, ele catou o que ele tinha. O que ele tinha? 5 pedrinhas. Pois era o natural que ele tinha, eram 5 pedras. Então é com as 5 pedras que eu vou pegar e vou me mover. Você sabe que a gente tem que ser ousado igual Davi. Às vezes a gente fica esperando a coisa melhorar, o dinheiro vir, a situação mudar, o carro vir, a gente fica paralisado em meia circunstância. Não, pega o que você tem. Se é 5 pedras, pois é com essas 5 pedras que você vai vencer qualquer gigante.
Pois se é só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, pois é com esse punhado de farinha que você vai vencer. Não importa, faça o que você tem que fazer com aquilo que você tem nas mãos. Às vezes a gente fica esperando chegar isso, chegar aquilo, e o Senhor falou, se move nisso que você tem, porque fé é exatamente isso. Você não fica esperando não, se mova com o bocadinho que você tem, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, é o resultado que vai vir. Você vê José, ele se movia na fidelidade com Deus, é o que ele tinha, era a fidelidade para com Deus e para com a sua família, e nessa fidelidade com Deus e a sabedoria que ele tinha para administrar, que o próprio Deus deu, foi ali que fez ele ir rompendo etapas. É a fidelidade no Senhor que faz a gente romper etapas, vai passando por etapa, vai glorificando a Deus, foi passando de nível, vai, sobe o nível, desce o nível, não importa, a posição sempre tem que ser de fidelidade, brilhando. Qual o nome do nosso tema? Chega de ser uma lamparina debaixo da mesa. Quando a gente pensa em José, ele sempre brilhou, mesmo estando preso, não importasse qual a posição, se era reina, se era ali na posição de liderança, ou se era dentro de uma cadeia, a posição dele sempre era brilhando, não importa a circunstância, a sua posição tem que estar sempre brilhando em Deus, não importa, essa é a nossa posição em Cristo, de reinar em vida, amém? Melhor de Deus, você é o melhor de Deus. Diga, eu sou uma ideia divina. Não, de verdade, diga aí, eu sou uma ideia divina. Você é uma ideia divina. Você é uma ideia divina. Você é, amém? O melhor de Deus, a ideia divina, e não tem como. 5 princípios básicos para ser um sucesso, está aqui nesse livro. Primeiro, descubra sua filiação. 5 princípios básicos para seu sucesso. Primeiro, descubra sua filiação. Quem são os nossos pais, né? De onde viemos? Mas para a gente é bem claro, quem é a nossa filiação espiritual? Quem é o nosso pai? De onde nós viemos? Não importa, a filiação paterna pode ter sido um desastre, pode ter sido um desastre, mas a filiação divina não tem como. A filiação divina, se é o pai que dá destino, diga, eu tenho um bom pai. Como Bia leu aqui, Salmo 23, né, Bia? O Senhor é o meu pastor, né? O Senhor é o meu pastor. É um bom pai que nos faz caminhar em caminhos verdejantes. Nada nos falta, não é isso? Não foi isso? Então, se eu tenho consciência desse meu pai, não importa. Carlene, mas a minha filiação paterna aqui foi uma negação. Não interessa, se você está em Cristo, está tudo restaurado. É o Senhor que nos conduz, nosso Pai. O segundo, assuma sua autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Eis que dou a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para o domínio. Escolhi vocês, fiz vocês para o domínio. Então, o segundo ponto é para dominar, assuma sua autoridade. O terceiro, utilize seu poder. Que poder? Poder que o Senhor, o próprio Deus, que habita em nós, nos deu um poder de atuação, tanto quanto o mesmo poder que levantou Jesus, né, dos mortos e o ressuscitou, é o mesmo poder que atua em mim para se levantar todos os dias e fazer acontecer aquilo que Ele nos chamou para fazer. É o mesmo poder, a gente só precisa reconhecer isso. O quarto, avalie sua riqueza. Cadê os ricos? Avalie sua riqueza. Não, pelo amor de Deus, não avalie sua conta agora, não. Não avalie, não. Não pensa, não pensa no quanto tem no Nubank. Não pensa. Não pensa. Avalie sua riqueza em Deus. Meu Deus, quanta prosperidade, quanta riqueza, né, o Senhor nos deu. Aquilo que todas as habilidades para a gente ser, crescer e avançar estão nele. Então avalie essa riqueza, essa autoridade que Deus deu. O dinheiro é só uma consequência dessa consciência de prosperidade. E o quinto, creia no seu destino. Para que você foi destinado? Qual é o nosso destino? Para quê? Diga, para reinar em vida. Para reinar em vida, não tem outro. Eu fui destinada para reinar em vida. Essas são as consciências que a gente tem. Na NVI, Gálatas 3:26 diz assim, ó. Aleluia. Olha o que diz.
todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa da Bíblia. Olha aí, segundo a promessa, descubra sua filiação, olha aí. Né, de onde a gente veio e o que nós somos, herdeiros segundo a promessa. A mesma bênção que foi liberada a Abraão, ela se estendeu a todos nós. Jesus veio como ponte para restaurar essa bênção e chegou até nós. A mesma bênção, é a mesma. Então essa filiação, poder, destino e riqueza, esse versículo ele já traz clareza. T.L. Osborne conta nesse livro aqui, ó, Você é o Melhor de Deus, eu super indico ele. Ele conta a história de uma moça que ela, até os 17 anos, ela vivia num ambiente que os pais a mantinham, falando sempre para ela que ela era feia, e que ela era burra, e de que ela não era ninguém, e que ela nunca ia servir para nada. E ele sempre falava que ela nasceu com pouca inteligência, e eles iam diminuindo. Uma atmosfera de incredulidade, de acusações. E eles foram criando essa jovem com essa baixa estima, essa baixa nutrição emocional, né? Então não tinha esse apego, esse calor familiar. E um dia ela programou de fugir de casa. Ela fugiu de casa, ela conseguiu tirar o passaporte e ela foi para Oklahoma, foi para Tulsa, onde estava Oral Roberts. E ela procurou esse casal, ela ouviu falar desse casal e ela quis ir até eles, para que eles falassem o que ela de fato era, porque a filiação não dizia de fato o que ela era, mas reduzia ela a nada. E eles achavam que o QI dela era baixo, ela não tinha inteligência. E ela começou... Aleluia. E aí quando essa moça chega até ele começa a ouvir sobre a história dela e ele carrega ela para a palavra e mostra dentro da palavra quem ela de fato nasceu para ser, que ela era filha e que ela precisava só reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, e o reino de qual ela participaria agora, o reino de amor. Ele dali leva ela para o quarto, né, junto com a esposa, para o quarto de oração. Ele fala a câmara de oração, e ele leva ela para um ambiente de oração, e ali eles começam a orar e declarar sobre ela tudo aquilo que Deus a chamou para ser. E essa menina tem ali a sua identidade restaurada através da filiação, né, paterna divina. E quando ela sai dali, ela já se transforma, já sai dali e vai embora não como uma menina fragilizada, burra, sem saber quem era, mas como uma grande mulher que assumiu o papel e a identidade para a qual ela nasceu. E ela já se levanta para pregar aquilo que ela conheceu como uma verdade através da Bíblia. Olha só, e ali ela já tem a identidade dela restaurada. Olha como é que pais têm o poder para dar destino e também pode atrapalhar. Se ela não busca mudança ali, né? Se ela fala, não, mas o que os meus pais estão falando está errado sobre mim. Mas foi atrás do destino, foi atrás de saber quem tinha essa verdade, e a verdade da Bíblia, né? Eu não sei vocês, mas eu nasci num contexto que não era muito diferente disso. Saber, né? Não saber quem era, não ter pai presente, não ter uma mãe para ensinar a Bíblia, porque também não conhecia. E você cresce nascendo, né? E a visão que tinha é que era, eu até brinco, né? Falando assim, que eu era, né? A visão que eu tinha de mim era tão burra. Voltou? Alô? Voltou? Aqui não, obrigada. E a visão que eu tinha é que era uma criança muito sem graça, feia, pobre e sem graça. E essa visão correu por muitos anos,
até isso sendo restaurado através de oração, até isso sendo restaurado através de oração. Eu não sei vocês, mas a maioria de crianças, famílias que não têm essa base, esse conhecimento através da palavra, criam seus filhos debaixo de uma opressão, sem esse entendimento de quem nasceu para ser, e quando crescem adultos, são extremamente inseguros. Eu jamais pegaria um microfone para falar em público. Jamais, na minha visão. Mas você sabe que Deus já tinha uma visão diferente. Deus tinha um quadro diferente. E o quadro que ele tinha era exatamente: um dia, em uma conferência de ministro aqui, um jovem chamado Mateus Emanuel, ele estava aqui ministrando para os jovens. Ele foi até mim, eu estava ali onde Sofia está, e ele foi até mim. Ele falou o que Deus iria fazer na minha vida. Naquela hora que ele falou, por dentro estremeceu, e eu vi exatamente o quadro que eu estou vendo agora. E em vários lugares. Então Deus trouxe uma restauração. Você sabe que Deus tem quadros extraordinários para a vida de cada uma aqui. Thomas Edison fala nesse livro aqui. Thomas Edison, o pessoal falava assim: por que você é tão bem sucedido nas suas ideias criativas, em tudo que você cria? Ele falou: porque eu não foco em palavras, eu foco em quadros. A imagem, ele via a imagem do que ele queria trazer, a criatividade para o mundo em forma de quadro. Você sabe que a gente precisa olhar para quadros e ver a nossa história restaurada através de quadros, porque o inimigo, ele pinta um quadro de derrota, de escassez, de medo, mas sabe, o Senhor tem os quadros. Quando Pedro olhava para Jesus, ele se via um pescador e pecador. Quando Jesus olhava para Pedro, ele via um grande fundador da igreja. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele já viu, a Bíblia diz que ele já viu o nosso fim. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo, não é isso? O Senhor já vê a nossa história bonita, formatada, finalizada em um sucesso. E nós precisamos ter essa mesma visão. Essa mesma visão que Thomas Edison falava assim: eu não olho palavras, eu não foco nas palavras, eu foco no quadro. Então veja a sua história num formato de quadro e a sua vida totalmente restaurada, porque o planejamento o Senhor já fez. E se a gente se move no sobrenatural, crendo, confessando, não aceitando, as falácias do maligno, mas também age no natural, como Deus vai te instruindo, o resultado é sucesso. O resultado sempre será sucesso, em nome de Jesus, aleluia. Vocês estão comigo? Aquilo que você fala é aquilo que você produz. Ele fala nesse livro aqui: aquilo que você fala é aquilo que você produz. Eu e a Rafa, a gente está tendo o privilégio de trabalhar com crianças. Meu Deus, que privilégio. Nunca me vi trabalhando com crianças. E é exatamente o que eu estou fazendo agora, e é um privilégio. Eu fui empurrada pela minha amiga e agora eu estou permanecendo por uma instrução divina. E a gente está lá no Rema. Você sabe que às vezes os amigos têm que empurrar a gente porque a gente não se vê, mas amigos veem, né? E a Rafa viu algo que eu não estava vendo. E às vezes, um dia eu estava no toboágua, me veio essa memória agora, eu estava no toboágua e eu vi as crianças, né, descendo, tchá. Eu falei: nossa, que fácil. Mas para quem tem medo de água e já se afogou, né? E aí eu subi no toboágua achando que eu ia... Até as crianças de 1 ano, elas desciam, né? E aí quando eu subo, que eu olho alguns metros para baixo, eu falei: vou nada, Deus me livre e me guarde, eu vou morrer. A água dava aqui, dava nos atelhos. Vou morrer. O meu amigo vem por trás e me empurra. Tipo, você sabe que amigos servem para isso? Não é? Ali meu coach faz isso ali, ó, gente. Depois eu vou apresentar para vocês. Eu estou fazendo crossfit, eu não anunciei para vocês, mas agora eu estou anunciando. Ele veio, né? Eu falei: vou anunciar. E ele me empurra mesmo. Esse casal maravilhoso aí, sucesso. Amém? Você sabe que às vezes a gente precisa de alguém para empurrar a gente para o nosso destino. Deus coloca pessoas estratégicas para te dar um empurrão,
mas você vai. Às vezes as pessoas estão vendo muito mais na gente do que a gente mesmo vê. Assim como o Cristóvão fala, né, do nosso pastor Johnson, o que ele vê, às vezes ele vê algo muito mais além, né, Mateus? A gente não está vendo, mas o nosso líder, as pessoas que Deus nos conectou para dar direção, está vendo muito mais. Voltando na Rafa, e a gente estamos trabalhando com crianças, e tem uma criança especial, linda. Ela é um jovem, um rapaz lindo, tem entre 9 e 12 anos, eu não sei bem a idade, mas esse jovem, ele é tão retraído, mas ele é tão retraído, que a voz dele não sai, ele não sai, ele quer falar, mas ele fala, puxu, de tanto pânico que ele tem de falar. Quando eu comecei a fazer o cross rema, influenciado ali pelo meu coach ali, Lázaro, e eu levei os materiais para a gente brincar. Quando chamava ele, todas as crianças pulam corda e brinca, e pula a caixa e faz todo o cabo de guerra e brinca. Mas eles, quando eu ia puxar ele, vamos, a mão dele gelava, o corpo dele tremia. Não, pânico de se envolver, pânico de brincar, medo. Você acha que foi Deus que fez isso? Não. Agora, sabe a história? A mãe, pouquinho da história que eu ouvi. A mãe tem 2 filhos e ela mora no mesmo lote, só que um filho ela não quis que morasse com ele. Ela mora com um pequeno, o maior ela falou, vai morar com a sua avó. Só essa frase, no mesmo lote, só essa frase, vai morar ali com a avó, deixar com a avó, deixou para a avó cuidar. E essa criança não se sentir no mesmo, né, na mesma casa, na mesma influência, se sente rejeitado. Ele treme, ele gela, a voz não consegue. Ele pediu para orar por mim, eu não consigo ouvir o que ele está falando. Coisa mais linda, menino lindo, que vai crescer e vai prosperar, porque ele está num ambiente de cura, e ele está no lugar certo, ouvindo as instruções certas, né, com professores, com monitores que estão lá orando, e todo mundo declarando e trazendo uma nova consciência. Mas o pânico em uma criança de 9 anos, que não consegue se relacionar por medo, um trauma na infância. Francis Runtes, uma mulher, uma grande profeta aqui, ela fala que foi orar por um jovem que sofria de gagueira. E eu gosto muito dessa história, porque eu contei essa história para eles. E quando essa criança começou a gaguejar, um jovem de 16 anos, ela falou, Jesus vai te curar agora. E ela fez uma oração que eu gostei muito. Ela falou, Senhor, Espírito Santo, vasculha na história dele, na memória dele, aonde ele teve um trauma, e apaga da memória dele agora todo o trauma, e seja livre no nome poderoso de Jesus. De repente, essa criança acabou a gagueira ali na hora. Ele abriu a Bíblia e ele começou a ler perfeitamente. O que o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo e eu somos uma dupla dinâmica. Você e o Espírito Santo. Não tem doença, não tem timidez, não tem gagueira do inferno, não tem nada, não tem trauma do inferno, não tem nada, pode ser aonde for. O Espírito Santo, ele traz à tona, traz a memória e ele traz a cura, porque nós, associados a uma sociedade divina, não tem como dar errado. Olha só, Espírito Santo, vasculha na memória dele, onde houve um trauma, e traz a cura, apaga da memória dele. Eu achei isso fantástico. Rapidamente ele foi curado. Francis Hunter, ela fumava 100 cigarros por dia, uma grande evangelista de cura, que depois reunia milhares e milhares de pessoas. Ela fumava 100 cigarros por dia, tomava várias e várias bebidas ao longo do dia, até que reconheceu Jesus. E aí ela começou a falar, Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser, e falar tudo aquilo que o Senhor me chamou para falar. E a partir daquele momento ela se levantou para evangelizar. Multidões começou a ser influenciada pelo poder divino que atuava sobre a vida daquela mulher. E milhares de pessoas, ela conviveu com Kathleen Kuhlman, e ela entendeu ali o processo, e ela falava que Kathleen, só de estar no ambiente, não tinha doença que conseguia permanecer, e todos participavam daquele ambiente de cura. E ela se levantou, e ela se tornou uma dessas evangelistas, ela e o esposo, uma evangelista que eles afetaram milhares e milhares de pessoas, orando. Olha só o destino,
né? Deus tinha um destino para ela. O inimigo vem e atrapalha. E tem uma história que eu quero contar. Eu estou falando sobre os generais de Deus. Agora é outro livro que eu super indico. Esses 2 livros, ele conta. Antes disso, eu quero só falar aqui algo que eu tinha começado a falar. Se você formar o hábito de falar sobre julgamento e condenação, produzirá aqueles que o julgarão e o condenarão. Se pronunciar crítica contra outras pessoas, ceifará o tipo de pessoas que se levantará para criticá-lo. Se você quer que suas palavras sejam negativas ou positivas, elas são sementes, pois produzirão nos seus ouvidos o tipo de pessoa que você é. As suas palavras são as suas sementes e geram nas pessoas o caráter de tudo aquilo que você fala. As suas palavras são suas sementes e geram tudo aquilo que você fala, tanto sobre você, quanto sobre a sua família, tanto quanto a sua liderança ou as pessoas que o cercam. Aquilo que você semear, de fato você colherá. Aquele versículo que o pastor colocou, é a medida que você medir, também cabe esse versículo. Você será medido. Então, se você semeia só críticas e se você só fala mal, você vai criar pessoas próximas que vão criticar você e vão falar mal de você. Olha isso, porque são sementes. Semente é colheita. Vai vir e vai ter colheita sobre isso, não tem como mudar. Então o processo muda quando a gente acaba entendendo essa palavra e você começa a falar exatamente o contrário, então o que a palavra está dizendo. Olha isso, só essa jovem, vou voltar àquela história da jovem que fugiu de casa porque os pais, ela tinha uma subnutrição emocional e ela foge da casa dos pais e vai atrás do T.L. Osborne e ele fala sobre o amor de Jesus. Ele começa a repetir, olha só, ela fala para ele repetir, fui criado à imagem de Deus para ser como Ele, para manifestá-lo na forma humana, fui feito para a vida e amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade e a divindade. Fui feito para a vida e o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade e a divindade. Essa foi uma das frases que ele adotou para ela estar lendo e falando e declarando. Por isso tanto nossos pastores batem aqui na tecla sobre o poder de declaração, porque são sementes. São sementes, e quando você olha para você e começa a se ver, eu sou uma ideia divina. Você pode ter ouvido a vida inteira, você é um fracasso. Mas quando você se olha e fala, não sou um fracasso, eu sou uma ideia divina. Eu de fato nasci para ser um sucesso e prosperar. Vai acontecer, vai sim será. Deixa eu ver aqui o que mais. Aleluia. Outra frase que ele fala aqui, as sementes da grandeza estão em mim. Deus não me criou para ser um ninguém, mas um verdadeiro alguém. Não mais desacreditarei nem aviltarei. Tampouco destruirei aquilo que Deus criou à sua imagem, a qual atribuiu tanto valor, que somos nós. Deus não nos chamou para ser uma Zé ninguém, uma Maria ninguém, João ninguém, mas para ser uma grande Maria, um grande José, uma grande Carlene, uma grande Eva, você nasceu para ser essa grande pessoa, uma mulher e um homem de sucesso em Deus, amém? Deus não perde tempo fazendo coisa alguma ou ninguém. Eu fui criado para dar certo, eu sou uma ideia divina. Ele conta a história também, que eu acho que foi o que você me contou e eu fiquei bem impactada, o Willam me contou, falando da história de um rapaz que era mentalmente perturbado e ele viveu, salvo engano, 17 anos, corria praticamente seminu, muito sujo, e ele catava lixo, e ele tinha que estar carregando lixo no corpo, e ele saía gritando e perturbado de cidade em cidade. Todo mundo conhecia ele como louco, barbudo, cabeludo, todo devastado fisicamente, sujo, subnutrido, então aquela coisa terrível. E T.L. Osborne, um grande pregador, estava pregando para milhares de pessoas, e um
das pessoas levou esse rapaz do jeito que ele estava, conseguiu colocar ele no carro, mesmo mentalmente perturbado, sem entendimento, maluco, sem entendimento nenhum, colocou ele no carro, levou para um desses encontros de cura. E esse rapaz, ele só ficou no ambiente. Telly Osborne não viu, ele só estava ministrando a palavra, mas a palavra é que cura e liberta. E aquele jovem, mentalmente perturbado, começou a ouvir essa palavra. E naquele momento, ele teve um encontro com Jesus e ele foi curado, só em estar naquele ambiente onde Telly Osborne estava falando a palavra. O rapaz que o leva ele até lá na frente, sujo, praticamente seminu, todo perturbado, mas ali já tinha reconhecido, então mentalmente ele já estava bem, e ele sobe e já começa a contar o testemunho dele. Telly Osborne o abraça e diz: você é o meu irmão, você nasceu para dar certo, você é um sucesso, você é um homem lindo. Ele todo feio, não, você é lindo. E abraçou. Imagina o cheiro, ou a falta de cheiro. Você é lindo, você é o meu irmão. O nosso pai começou a falar sobre paternidade e abraçou esse homem sujo e pegou e chamou da equipe lá e falou: leva ele, dá um banho, corta esse cabelo, desinfeta ele, porque a barba dele estava cheia de pulga. Ó que delícia, imagina a situação, desinfeta esse menino, troca a roupa dele e traz ele amanhã. Quando trouxeram, era impossível de reconhecê-lo. Ele parecia um dos ministros do Evangelho, quem iria palestrar, de tão belo que estava, com roupa, com uma gravata, bonito, cheiroso. Era um outro homem, e subiu para falar, e todos ficaram maravilhados, porque todos conheciam ele como um louco. Mas a identidade real, quando toma posse da identidade real, quando ela se revela, quando a pessoa toma consciência da identidade real, não tem como ser a mesma pessoa. Ele passou de ser um louco a um grande homem que começou a pregar o Evangelho. Amém? Você sabe que o maligno, ele sempre vai trabalhar para distorcer o plano e o projeto que Deus tem para você. Eu finalizo com essa história que eu contei ontem lá para os jovens, e essa história de Oral Roberts. E me impactou muito, já contei ela umas 4 vezes, porque ela de fato falou comigo. Eu fiz um link com a história de Kenneth Reagan, e eu falei: meu Deus, como que é que o maligno ele trabalha na nossa juventude, uma determinada área, para trazer uma turbulência, uma tribulação, para você não enxergar o próximo passo em Deus. E Oral Roberts nasce numa família pobre, numa família, na fase da igreja pentecostal, família pentecostal, e ele cresce na sua juventude. Ele fala: eu quero ir embora, eu não quero viver isso, eu não quero ser crente, eu não quero ser desse jeito, eu não quero seguir aquilo. Ele já sabia que Deus tinha um plano para ele, porque a família o tempo todo falou sobre isso, e ele não queria seguir esse plano, e ele falava que queria ser um homem bem sucedido. Ele era um homem muito bonito, também sofria de gagueira, e ele era, mesmo assim, ele era muito bonito, olhos azuis, um grande homem, mas ele queria ser um sucesso. E ele foge do plano de Deus ali, que a mãe dele orava e falava assim para ele: Oral, você nunca vai mais longe aonde a minha oração não te alcança. Olha isso, você não tem como ultrapassar as minhas orações. Nós, como mães e pais, que oramos pelos nossos filhos, os nossos filhos podem em alguma época não ouvir o nosso conselho, mas não tem como impedir as nossas orações. E a mãe de Oral Roberts falou: você não vai mais longe do que minha oração te alcança. E aí ele sai de casa e ele vira um jogador de basquete bem influente e um sucesso top, bonitão, bem assediado no ramo e assediado pelas mulheres. Mas de repente ele cai no chão colocando sangue pela boca, e quando vão fazer um exame, ele está com tuberculose. Tuberculose no ano de 1935 era morte fatal, era fatal, não tinha tratamento. E ele começa a falar: mãe, por que Deus fez isso comigo? Falando para o pai: pai, porque Deus fez isso comigo. E alguns crentes bem intencionados iam à casa dele e falavam que era a vontade de Deus, não tinham o que fazer, que aquilo ali era para a morte de fato. Mas ele grita: se Deus
que se é para eu servir a um Deus que me colocou uma doença dessa, eu prefiro morrer, não vou servir esse Deus. E a mãe dá um grito: meu filho, Deus jamais colocaria uma doença dessa, uma enfermidade na sua vida. Mas o diabo, que sabe o plano que Deus tem para você, trouxe essa enfermidade para paralisar a sua vida e te tirar daqui mais cedo. Mas Deus vai te curar. E quando ele ouviu o quê? Deus vai me curar. Ela falou: você só precisa crer nele, reconhecê-lo. E ele vai curar você. E o pai dele fala: Oral, eu vou passar a noite orando por você, até que você reconheça quem é Jesus. E ele passou a noite orando. E de repente, Oral Roberts, que não queria saber de compromisso com Cristo, olha para a face do pai ajoelhado e vê a face de Cristo orando por ele. E naquele momento ele já declara, né, que reconhece o Senhor, já começa a gritar que é salvo. Tempos depois, tinha um grande ministro de cura pela cidade, irmão Monsei. E esse grande evangelista está lá, e eles levam Oral muito fragilizado, 6 meses acamado, bem magro, e quando ele impõe as mãos sobre ele, começa a ministrar a palavra, e ele vai acreditando nas palavras, e que impõe a mão, ele é totalmente curado. Ele estava acamado 6 meses, sem força para falar, para comer, para nada. Ele de repente já se levanta, os pulmões funcionando normalmente, pega o microfone e começa a pregar. E ali começa o grande chamado dele. E esse homem, dos 17 anos, que era o plano de Satanás de tirar ele da terra, ele vive até os 91 anos de idade, cumprindo o plano e o propósito que Deus o chamou. Da Universidade Oral Roberts, em Tulsa, não é isso? Oral Roberts. E ele criou não só a faculdade, a universidade, mas uma cidade para Deus lá. E ele criou também um hospital. Olha só, um homem comum, mas que começou a entrar no plano de Deus quando deu ouvidos a Deus, e Deus restaurou. Mas a gente vê o maligno tentando tirar a vida dele na sua adolescência, assim como Kenneth Hagin, aos 16 anos também, já estava ali, né, com o diagnóstico, ali com o resultado já de morte. Ou seja, a gente nunca pode acreditar exatamente nisso. O que a gente precisa acreditar é na palavra de Deus, é aquilo que Deus tem para nós, é que a gente tem que se posicionar. E é fato que Deus cura, o nome dele é maior do que qualquer doença. Não tem tuberculose, não tem câncer, não tem vírus, não tem nada que seja maior do que o nome dele. E quando a gente crer no nome poderoso dele, nós entramos sim no plano perfeito dele, e a gente vai justamente para ser essa lamparina em cima da mesa. Tanto Oral Roberts como Kenneth Hagin se tornaram essa lamparina em cima da mesa, porque aceitaram, reconheceram dentro da palavra onde estava a cura. É dentro da palavra que você encontra sua cura, seja física, seja emocional, seja financeira, seja familiar. Não tem nada que não seja restaurado diante dessa palavra. E olha só, acho que gostei demais quando o Telly Osborne fala aqui, ó, na sua oração, ele fala assim, ele fala que essa foi uma das orações que ele tomou, e eu gostei, eu até coloquei aqui para mim: bom dia, Deus. Ó, amanhã de manhã, ó, café com aba, Carlene Marques, 8h07, tá bom? Carlene com K. Já vou falar essa oração, já mudei de novo, né, amiga? Misericórdia. Bom dia, Deus. Vejo em mim as obras das tuas mãos. Fui criado de modo habilidoso para ser o teu sócio. Se você quiser essa oração, eu vou falar ela amanhã às 8h07. Deus, parece magnífico em mim nesta manhã. Que coisas boas e produtivas tu e eu praticaremos hoje. Eita, Lele! Vou até ler de novo. Bom dia, Deus. Vejo em mim as obras das tuas mãos. Fui criado de modo habilidoso para ser o teu sócio. Deus, pareces magnífico em mim nesta manhã. Que coisas boas e produtivas tu e eu praticaremos hoje? Deus é bom, Ele é lindo, ama você. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Eu e você, perfeitamente a cara do papai. Na NVI, Salmo 139:14 diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial.
Tem tradução que diz assim, de modo assombroso. Ó, tá falando de mim, de você. Diga, tá falando de mim. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com plena certeza. Olha que outra aqui, Nara fala assim, Salmo 8:5. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amém? E ainda diz, no versículo 26, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Amém? Está falando de nós, sobre o reconhecimento, né? Sobre o que o Senhor fez. Quem precisa reconhecer essa divindade em nós somos nós mesmos, para ser essa dupla dinâmica, que nada pode nos abalar e nem nos paralisar, e nem nos impedir de fluir naquilo que Ele nos chamou para fluir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, sem duvidar, que o Senhor nos chamou para esse tempo, para essa geração, não para ser comum, mas para ser extraordinário, porque o Teu poder atua em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de intimidação, de medo, de confusão, de timidez, toda bagunça do maligno caindo por terra agora, na nossa mente, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Tomamos a rédea, Senhor, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o projeto extraordinário, extravagante que o Senhor fez para cada um de nós. Tomamos essas rédeas, decidimos não ficar mais escondidos, mas em cima, Pai, iluminando, sendo luz, brilhando a Tua luz, Pai, sendo tão extraordinário quanto o Senhor nos chamou para ser, Pai, brilhando de fato, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para brilhar a Tua luz. Eu declaro uma vida próspera na área espiritual, emocional, familiar, financeiro, tudo fluindo perfeitamente como o Senhor deu ordem que é para fluir. Damos ordem agora, Senhor, para que toda obra, toda confusão do maligno caia por terra na nossa casa, na nossa vida e na nossa família, e decidimos adorar o Senhor, sendo tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, no nome poderoso de Jesus. Amém, igreja? Amém, pode sentar.